Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Vocês ainda vão ser surpreendidos com mais um presente. Aqueles que estão participando, estão seguindo as mensagens, não é isso? Obrigado, irmão Ednilson. Eu convido os irmãos para que abram hoje de manhã a Palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, perguntando: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores de todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler juntos, irmãos, novamente com o pastor esse versículo 12, que é o texto áureo da mensagem desta manhã. Vamos lá, verso 12, não importa a sua versão. Vamos ler. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser. Verdades sobre a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Se você ler capítulo 3, capítulo anterior, você vai ver, vai lembrar, história bem conhecida, que Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde ao templo para a oração, e acabam curando na porta de entrada do templo um homem aleijado. Então, por esse motivo, por causa desse milagre, eles agora são levados diante desse tribunal dos judeus. Versículo de número 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Esse o motivo. Quando é dada a oportunidade de eles falarem, Pedro não perde a oportunidade
e apresenta Jesus como Salvador para aquele tribunal de judeus. Não perde a oportunidade. E com autoridade também, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, quero falar para vocês sobre Jesus, esse que vocês rejeitaram, esse que vocês mataram, esse que Deus ressuscitou. Sobre ele quero falar a vocês. E ele diz então, no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Verdades sobre esta salvação de que Pedro está falando, de que a Bíblia fala aqui, que acabamos de ler. 3 grupos de pessoas não podem ter a certeza da salvação. 3 grupos de pessoas, vou repetir, não podem ter a certeza da salvação. Primeiro grupo, as criancinhas em pleno estado de graça. Não entendem, não falam, dependem de tudo e de todos em estado de graça. Criancinhas não podem ter certeza da salvação. Ah, pastor, quando é que uma criança começa a entender sobre salvação? Quando é que eu posso falar de Jesus para o meu neto? Quando eu posso falar de Jesus para o meu filho e ele vai começar a entender? Com que idade? Quando o seu neto, quando o seu filho já sabe mentir, ele já está em condições de entender o plano da salvação. Quando ele já começa e sabe fingir, quando ele já faz birra e provocação ao irmãozinho, ele pode ter 3 anos, ele pode ter 4 anos de idade, ele já pode entender o plano da salvação. Vou esperar ele crescer um pouco mais, vou esperar. Aí você vai perder o coração dele. Quando ele começar a afrontar você, e isso pode começar com 5 anos de idade, ele já tem condições de entender o plano da salvação. Antes disso é um tanto complicado. É o que eu falei aqui, estar em pleno estado da graça. Outro grupo que não tem certeza da salvação são membros de igreja de uma vida cristã medíocre. Não têm comunhão com Deus, não sentem vontade de se ajoelhar, buscar a Deus, não sentem falta de ler a Bíblia, não sentem falta de participar dos cultos da comunhão da igreja, preferem outras atividades no domingo, pastor, porque é o único dia da semana que eu tenho para aproveitar. Complicado entender o lugar que Jesus tem nessas vidas. Se dizem cristãos, mas de uma vida cristã medíocre, sem sentido. Não experimentam milagres na sua vida. E o mais triste, nunca ganharam uma pessoa para Jesus, pessoalmente. Já convidaram muitas pessoas para virem à igreja. Muitas dessas pessoas aceitaram Jesus ouvindo a mensagem, ouvindo um hino.
mas nunca ganharam uma pessoa para Jesus pessoalmente. Orando por aquela pessoa, explicando a palavra para aquela pessoa, levando a pessoa a confessar que é pecadora e ouvindo a pessoa confessar com os próprios lábios que aceita Jesus como Salvador. Nunca tiveram essa alegria. A vida cristã medíocre. Não dá para a gente dizer que não é crente, porque só Deus conhece os corações. E o terceiro grupo, que não pode ter certeza da salvação, são aqueles que nunca foram salvos. Nunca tiveram uma experiência com Jesus. Nunca sentiram o Espírito Santo tomando a sua vida e levando eles a uma mudança completa de vida. Como diz o texto bíblico, andam pelo mundo sem Deus e sem esperança de vida eterna. Nunca ouviram falar de Jesus. Ponto número 1. A salvação, meu irmão, meu amigo, é gratuita. Primeira verdade sobre a salvação. A salvação é de graça. Não custa nada. Você não pode comprá-la com seu dinheiro. Você não pode comprá-la com suas boas obras. Você não pode comprá-la mantendo uma moral elevada, demonstrando ser uma pessoa boa. Não tem como você comprar, fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Efésios 2:8, palavra de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Presente é de graça. Salvação é gratuita. Então, se tivéssemos que pagar, não teríamos como pagar a salvação que encontramos em Jesus Cristo. E aí nós aprendemos isso com 1 de Pedro 1:18 e 19, onde a palavra de Deus diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É gratuita. É de graça. Estou me lembrando do general Naamã, aquele ministro de guerra do exército da Síria, que foi até o profeta de Deus para ser curado lá em Israel. Fez uma viagem, montou uma comitiva muito grande para ir ter com o profeta Eliseu. Primeiro livro de Reis, capítulo 5. É interessante você ler a história desse militar, porque diz o texto que ele levou 300 quilos de prata, 10 ternos para o profeta Eliseu, 10 mudas de roupa, para pagar a cura que ele precisava da sua lepra. Era leproso. Eliseu iria curá-lo. Ele leva um pagamento. E não custa nada. Eliseu cura Naamã gratuitamente. Ele fica impressionado com aquilo. Muitas pessoas hoje pensam igual o general Naamã. Pensam que precisam pagar de alguma forma a salvação. Se tivéssemos que pagar, não teríamos dinheiro suficiente, não teríamos obras suficientes para cobrir o prejuízo espiritual que temos por causa dos nossos pecados.
Não temos. Então é de graça. É de graça. E meu irmão, amigo, a salvação gratuita que Deus oferece não é uma filosofia de vida. É uma experiência real com Deus. Muitos, milhares de pessoas já têm essa experiência com Deus. Já têm. Outros não sabem. Às vezes, agora vão celebrar mais um Natal. Jesus veio a esse mundo e é mais uma mesa posta e troca de presentes. E vem mais um ano aí e vida que segue. Não entendem o real motivo da vinda de Jesus a este mundo. Não entendem que a salvação é gratuita em Cristo Jesus. É de graça. Não sabem isso. É uma experiência que você tem com Jesus. Segunda verdade, a salvação é pessoal. Deus não tem netos. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de diácono. Eu sou filho, meu pai e minha mãe eram crentes. Deus não tem netos, Deus tem filhos. A salvação é pessoal. Você não salva ninguém, ninguém salva você. Não. É pessoal. Veja o que diz Romanos capítulo 14, a partir do versículo 10. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É intransferível. Essa experiência é você e Deus. Olhem o ministério de Jesus com Zaqueu. Zaqueu, vem cá. Importa ir na sua casa hoje. Terminado o jantar, Zaqueu fica de pé e diz: hoje eu encontrei a salvação. Eu desprezo todos os bens materiais que eu tenho adquirido até agora e entendo Jesus, esse que está aqui, como meu Salvador. Experiência pessoal, Jesus e Zaqueu. Jesus está passando na estrada de Jerusalém para Jericó. Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi. Jesus para, dá atenção a Bartimeu. Duas multidões ali. Uma que está seguindo Jesus, outra multidão que está caída à beira da estrada. Jesus para, individualmente. Que queres que te faça, Bartimeu? Que eu tenha vista. Individual. Jesus ignora a multidão e trata individualmente com Bartimeu. A mulher soube que Jesus estava na cidade, ela não podia sair de casa há 12 anos por causa de uma hemorragia. Ela pensou no coração: eu vou atrás dele. Tem uma multidão cercando ele, mas se eu apenas tocar nas vestes dele, eu fico curada. Ela faz isso. Ela vai. Toca em Jesus. Jesus, no meio, novamente, de uma grande multidão, vira-se para os apóstolos e pergunta: quem me tocou? Não sabemos, mestre. De mim saiu poder. De mim saiu unção. De mim saiu cura agora. Individual. No meio de uma multidão, a mulher recebe atenção individual. Ela é curada ao tocar em Jesus. Todos. Vá lendo. Vá pesquisando.
todo o ministério de Jesus, sempre tratou individualmente. Passando lá no poço de Betesda, ele perguntou para o homem aleijado: queres ficar são? Individualmente. Novamente, Jesus está acompanhado de uma grande multidão, mas o tratamento é individual, a sua salvação é pessoal. E a mãe vai dizer: não, porque eu sou fiel, meu marido é fiel a Deus, nós temos servido a Deus, meu filho vai ser salvo. Será salvo. Se ele não tiver um encontro pessoal com Jesus, ele não vai ser salvo. Ele precisa de uma experiência pessoal com Jesus. É preciso um encontro individualizado com Jesus. E interessante aqui nesse ponto: sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem a participação de nenhuma outra pessoa, sozinho, você decide onde você quer passar a eternidade. Sozinho. Sabe por que sozinho? Porque você tem um livre-arbítrio. O pastor pode insistir, os pais podem insistir, você precisa, você deve, mas você diz não. É uma decisão sua. E você marca o seu lugar no céu, ou você reserva o seu lugar no inferno. Enquanto aqui nesse mundo, enquanto aqui nessa vida. Ninguém. É interessante aquela mensagem de Jesus, quando o homem rico lá no inferno pede a Deus: Deus, permita que Lázaro vá lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. E eles precisam ouvir de salvação. E eu não quero que eles venham aqui para esse lugar. Caramba, meus irmãos, esse texto me faz tremer, sabe por quê? Porque as pessoas no inferno, elas vão ter consciência. Eu tenho 5 irmãos lá em casa que precisam de salvação. Você já pensou, irmão, eternamente no inferno, consciente? Quantas vezes eu ouvi a mensagem: meu pai era crente, o pastor insistiu. Quantas vezes eu fui na igreja? Lugar onde as pessoas estarão conscientes. E Deus diz: não tem como quem está no inferno ir ao céu. Não tem como quem está no céu ir para o inferno. Os seus irmãos, 5 irmãos lá, precisarão tomar a decisão individualmente. Individualmente. A salvação é pessoal, meu amigo, meu irmão. Terceira verdade sobre a salvação: a salvação é para sempre. Maravilha do amor de Deus. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Está falando das suas ovelhas. Dou-lhes a vida eterna. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna. Meu irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem a teologia aí, em várias igrejas, em vários cultos, que diz que você é salvo
mas pode perder a salvação. E daqui a pouco você ganha a salvação de novo, e daqui a pouco você perde a salvação, e daqui a pouco você ganha a salvação. E aí quando eu leio Romanos, a palavra de Deus diz que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, desculpe a palavra, mas é viver um inferno. Hoje eu estou salvo. Quarta-feira eu não estou. O ano que vem eu não estou. Em março do ano que vem eu estou. Como é que é isso? Que negócio louco. A salvação é para sempre. Porque se a salvação não é para sempre, se hoje eu sou salvo, olha só o raciocínio, irmão. Se hoje eu sou salvo, tá? E por qualquer pecado, por qualquer motivo, quarta-feira eu perco a salvação. Aí eu tenho que começar um esforço, então eu tenho daqui até quarta-feira, manter um esforço tremendo, para não perder a salvação. Eu tenho que me segurar, eu não posso perder a salvação. E aí quando chega domingo eu falo, não perdi a salvação essa semana. Agora vou segurar as pontas para não perder a salvação a semana que vem. Isso não é vida cristã. Não é essa vida que Jesus nos prometeu. Não é essa vida. E aí tem gente que cai no outro extremo. Só uma chamadinha de atenção. Já que eu estou salvo, eu vou deitar e rolar no pecado. Não é salvo. Porque crente, regenerado no Espírito Santo de Deus, não tem prazer no pecado. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados, porque eu sou separado. Eu posso pecar, mais um pecadinho aqui, eu sou salvo mesmo. Cuidado com isso. Você pode ter um entendimento intelectual de salvação, mas não ter uma experiência de salvação. Porque quando você tem uma experiência de salvação, o Espírito Santo vem habitar na sua vida. E o Espírito Santo e o pecado não comungam dentro de nós. Não comungam dentro de nós. Não. Ou você tem a unção, você tem a direção, você tem o poder, você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do pecado. E aí você leva uma vida dita cristã, dita de salvo, na verdade não é. A salvação é para sempre. Para sempre. Interessante aqui essa palavra de Jesus, ninguém pode tirá-las, as ovelhas, no caso, os salvos, das minhas mãos. Meus irmãos, a única razão para Deus não nos guardar, é que tenha um poder maior do que Ele, que nos arranque das mãos dEle. E esse poder não existe. Uma vez salvo para sempre. Olha o que Jesus diz em João 5, versículo 24. E eu lhes asseguro, João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem enviou Jesus? Deus. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, na eternidade. É para sempre. É completa. Quarta verdade, irmão, sobre a salvação. A salvação que Jesus Cristo nos oferece é para ser vivida, experimentada. Vivida no nosso dia a dia, experimentarmos
Deus a cada instante na nossa vida. Hoje na escola bíblica nós estamos falando sobre diariamente, a cada instante, eu estar lembrando que o Espírito Santo habita em mim, que eu carrego Deus comigo. Nós amanhã, 6 horas da manhã, quando levantarmos para as nossas atividades, nós não podemos esquecer disso. E aí a gente manda embora a tristeza, e a gente acredita que o problema vai ser resolvido, e a gente manda embora a depressão, e a gente manda embora desânimo, porque Deus habita em mim. Olha, irmãos, que coisa fantástica, maravilhosa. Esquecemos disso, que a salvação é para ser vivida. Olha o que Jesus diz em João 10:10. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mesmo no meio das aflições de que Jesus falou, a tenham com abundância. Paulo e Silas, na cadeia de Filipos, meia-noite, com fome, cansados, ensanguentados, tinham batido muito neles, eles estavam amarrados com algemas nas mãos e nos pés, e o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Quem que pode? Meus irmãos, não tem filosofia que proporcione isso. Não tem psicologia que explique isso. Só a ação, a convivência do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus em nossas vidas. Viver a vida com abundância, independente das circunstâncias. Independente. Existem 3 tipos de vida de que a Bíblia se refere. Quando a Bíblia fala em vida, fala em 3 tipos de vida. O primeiro tipo de vida chama-se bio, que quer dizer saúde. Segundo, psique, que quer dizer vida consciente, nossa psicológico, consciência. E a outra palavra que a Bíblia usa para vida é zoe, ou espiritual. E é dessa vida aqui que Jesus está falando. Vim para que tenham vida, tenham zoe, tenham vida espiritual, que quer dizer vida sem fim. Físico, corpo, 80 anos, 90 anos, quem sabe 100 anos, quem sabe. Saúde, corpo. Vida espiritual, eterna. Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Ele soprou o fôlego da vida no homem. Soprou dele, espírito, no homem. Deus é eterno. A alma soprada ali, espírito soprado ali, é eterno. O corpo veio do pó, para o pó tornará. Vida espiritual, o espiritual é eterno. É dessa palavra que Jesus está falando aqui. Vida para ser vivida. Mas não para ser vivida além túmulo apenas. Para ser experimentada, para ser vivida aqui. Como eu falei de Paulo e Silas, independente das circunstâncias. Independente. E lembrar de Jesus sempre, né, irmãos? A única palavra que Jesus nos deixou, um pouquinho antes de ir embora, falou dele. Falou da experiência dele. No mundo tereis vida boa. Só acreditar em mim. Você vai ter carro zero, você vai ter casa zero, você vai viajar para o exterior, você vai ter conta em dólar. É só crer em mim. Prosperidade. Foi isso que Jesus prometeu? No mundo tereis aflições.
Nesse mundo tereis sofrimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo aqui não tem nada a ver com o céu. Esse mundo aqui jaz no maligno. Esse mundo aqui não tem nada para nos oferecer. Nós esperamos uma nova cidade, como diz Apocalipse, uma nova Jerusalém. Nossa vida não é aqui, nós estamos aqui de passagem, para estarmos na eternidade com Deus, se aceitarmos Jesus, a salvação que Ele oferece, enquanto aqui nesse mundo, enquanto aqui nessa vida, para ser vivida, independente das circunstâncias, sentindo, experimentando a presença de Deus em toda e qualquer circunstância. Eu estava lembrando essa semana do filho pródigo. E estava me lembrando da vida de alguns cristãos, algumas pessoas que se dizem crentes. Quando aquele jovem saiu de casa, e ele chegava nos lugares por onde ele passou para gastar o dinheiro que o pai lhe tinha dado, herança, muito dinheiro. Quando ele passava nos lugares e falava para as pessoas que ele era filho de um fazendeiro, ninguém acreditava. O cara tinha uma vida tão miserável, acabou indo cuidar de porcos. Como é que ele era filho de fazendeiro? Ninguém acreditava que ele era filho de fazendeiro. A gente às vezes diz que é crente, que é filho de Deus, e ninguém acredita, por causa do tipo de vida que nós levamos. É uma vida tão medíocre, é uma vida tão sem experiência, é uma vida tão sem alegria. Ninguém acredita. Isso aí é ser crente, pastor. É da sua igreja, aquela senhora é da sua igreja. Eu não quero a vida daquela mulher para minha esposa. Ela está levando minha esposa para a igreja. Eu não quero a vida daquela mulher para minha esposa. Briguenta, é a pior mulher lá do prédio, é a pior mulher lá no departamento, é a pior secretária lá no escritório. Eu não quero. Então ele falava que era filho de fazendeiro, ninguém acreditava. Tem crente que fala que é crente, que é filho de Deus, ninguém acredita. Não é possível. Com esse estilo de vida que esse cara leva, não acredito que ele seja crente. Vida cristã é para ser vivida. E a nossa vida é testemunho em toda e qualquer situação. E ainda, outra verdade, irmãos, a salvação é para ser compartilhada, contada para outros. Contada para outros. Aí você diz, pastor, mas eu não conheço bem a Bíblia, eu não sei explicar as visões de Daniel, pastor, eu tenho dificuldade em compartilhar a Bíblia. Olha, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é tão lindo, o que Deus fez na sua vida, na minha vida é tão lindo, que a gente pode dizer somente o seguinte: quem eu era e quem eu sou. Onde eu estaria se Jesus não tivesse me salvado, e onde eu estou por causa da salvação que encontrei em Jesus Cristo. E aí é a sua experiência. E a sua experiência ninguém pode tirar, ninguém pode negar. Tentaram tirar a experiência do cego. Tinha sido curado por Jesus, cego de nascença. Chamaram o pai, chamaram o cego de novo. Já estava cheio daquele negócio. O cego diz para os homens lá, os líderes judeus: ó, gente, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E vão se catar. E ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Aconteceu comigo. A experiência de salvação, irmãos, é para ser compartilhada. Veja aí capítulo 4, ainda, os versículos 18 e 20, um pouquinho lá embaixo. Então, chamando-os novamente, Atos 4, 18,
ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha a ordem. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Por quê? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não posso deixar de falar disso. E a gente fala de tanta coisa. Fala de tanta coisa. Num encontro, numa festa, no avião, no aeroporto, no metrô, no aniversário da vizinha, e não fala de Jesus. A salvação, irmãos, é para ser compartilhada. Deus conta conosco para povoar os céus. O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Irmão, qual é a primeira grande experiência de sua vida? Primeira grande experiência, ter aceitado Jesus. Qual é a sua segunda grande experiência de vida? Qual é a segunda? Compartilhar Jesus. Evangelizar é um mendigo dizendo para outro mendigo onde tem pão. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu era um mendigo espiritual, encontrei o pão da vida. É um mendigo dizendo para outro mendigo onde está o pão da vida. Quem é o pão da vida? Uma experiência para ser compartilhada. Quem eu era? Quem eu sou? Depois do meu encontro com Jesus. E por último, a última verdade sobre a salvação que eu quero compartilhar com vocês é que a salvação, ela é universal. João 3,16 deixa isso bem claro, nós conhecemos João 3,16, não é? Deus amou o mundo. Mundo aqui, pessoas. Deus amou todas as pessoas do mundo, que deu o seu Filho unigênito. Lá no Éden, Deus providenciou a salvação. Enviar Jesus para fazer novamente a ponte. A cruz de Cristo é a ponte que liga o humano ao divino. Novamente, a cruz de Cristo. Tem que passar pela cruz de Cristo para voltar ao paraíso, de onde Deus não queria que nós saíssemos, que nós caíssemos. Então Ele providencia Jesus para a nossa salvação. Não a minha, não a sua, mas de todos os que vierem a crer. É o único meio de voltar para o paraíso. Voltar para o céu, é através de Jesus. Vou repetir o que já tenho cansado de falar e vocês cansados de ouvir. Se houvesse, meu irmão, minha irmã, um outro meio de nós sermos salvos, de nós irmos para o céu, houvesse um outro meio, Deus seria o maior de todos os assassinos ao matar o seu filho. Como não tem outro meio, nós temos o amor de Deus em Cristo Jesus para nos levar de volta para os céus. Ainda em capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então eu termino com essa pergunta. Você tem estado com Jesus? Quanto tempo você tem estado com Jesus? Eu queria convidar você hoje à tarde para ver na palavra, nos evangelhos,
Jesus escolhendo os 12. É lindo o texto ali, irmãos. O Evangelho diz que Jesus chamou-os para estarem com Ele. Depois de estarem com Ele, então Jesus os envia para realizarem a obra. E esse princípio vale para nós hoje também como igreja. Jesus nos convida primeiro para estarmos com Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele. E aí nós temos condições de irmos. Convidou para vir, depois Ele diz, ide. Não dá para ir sem antes ter estado com Jesus. Os homens ali perceberam que eram uns homens sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Insisto na pergunta: você tem estado com Jesus? Você ama estar com Jesus? É um sinal de que você tem a salvação. Você tem estado, você gosta, você ama estar com Jesus? Você não pode passar nenhum dia sem estar na presença de Jesus. Isso é sinal da sua salvação. Você tem a salvação. Você quer Jesus a cada instante na sua vida. Você quer Jesus. E falo tudo isso hoje de manhã, irmãos, porque eu tenho um grande medo como pastor. Vou abrir meu coração com vocês, para terminar. Um grande medo. Que todas as pessoas que têm frequentado a nossa igreja, ou que algumas pessoas que têm frequentado a nossa igreja, e têm me ouvido pregar, e têm ouvido os louvores, pensem que são crentes e não são. E pessoas igrejadas. É bom ir na igreja. O pessoal lá fala a minha língua, o pessoal lá é simpático, ouvir a Bíblia é bom. Pessoas igrejadas, esse é o meu grande medo, e que não têm uma experiência de salvação. Está naquele grupo que eu mencionei agora há pouco. Frequenta a igreja. Um dia teve uma emoção, até chorou. Pensou que tinha aceitado Jesus, mas não é salvo. Jesus falou sobre isso. Se quando Ele voltar, milhares e milhares de pessoas vão dizer: mas Senhor, eu pratiquei boas obras. Senhor, eu fui na igreja. Senhor, eu entreguei ofertas. Senhor, eu ajudei os pobres. Leiam lá, Mateus 24 e 25, Jesus falando. Senhor, e agora, eu quero entrar. Quero o céu. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Esse é o meu medo. Como pastor, não estar sendo claro, ou você não está dando oportunidade a entregar sua vida a Jesus e aceitá-lo como Salvador. Quando nós nos reunimos aqui aos domingos, nós não nos reunimos aqui para tratar de negócios, compra, venda. Nós não nos reunimos aqui para tratar de saúde, médico bom, remédio bom, hospital bom, foi internado, teve alta.
Quando nós nos reunimos aqui, não é para tratar sobre a situação política do mundo. Governo caiu, governo bom, governo ruim. Quando nós nos encontramos esta 1h30, é para tratarmos do nosso maior patrimônio, para tratarmos da nossa alma, cuidarmos da nossa alma. Onde você vai passar a eternidade? Vamos orar. Baixe a sua cabeça onde você estiver. O assunto aqui é espiritual. O assunto hoje é espiritual. Eu queria convidar você para que hoje você permitisse que o Espírito Santo passasse a lupa em você, dentro de você. E você saísse daqui na certeza de que tem a salvação em Cristo Jesus. Quer compartilhar essa salvação. É uma vida de dificuldades. Por isso que o símbolo do cristianismo é cruz. E cruz simboliza morte. Então você morre na carne, vive pelo Espírito. A proposta de Jesus é séria. E às vezes a gente não leva essa proposta com tanta seriedade como Jesus leva. Então, coloca tudo isso na presença de Deus hoje. Não saia deste culto sem ter a certeza de que Jesus é o seu Salvador. E que você quer compartilhar isso. Você quer contar a todos sobre isso. A sua experiência individual de salvação com Jesus. Ou através de Jesus. Pai, nós queremos sair da Tua casa agora dizendo apenas uma palavra, Senhor. Como estamos aqui para tratar do assunto mais primordial, principal da nossa vida, que é a nossa alma. Estamos aqui para isso. Senhor, salva almas no nosso meio, que ninguém aqui seja enganado por pensamentos próprios. E depois queremos te dizer, Pai, muito obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma semana de vitórias para você.